Boa noite, muito boas-vindas para todo mundo, gente querida. Começamos com a Agenda Cristã de André Luiz. Realidades. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Livro dos Espíritos, é a última pergunta sobre Adão, sobre o povoamento da Terra, no capítulo da Criação. Podemos saber em que época Adão viveu? Mais ou menos na que lhe assinalam, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como tinha sucedido se o homem não existisse, como teria sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Há quem diga que Adão significa uma raça também. Do início do povoamento da Terra. Biografia de Kardec, no livro que é o Espiritismo. Hoje vamos terminar com ela. Falava-se até ontem da morte de Kardec, né? Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe as consequências. A título de lembrança, eis aqui o que a esse respeito escrevia o Sr. Pagé de Noailles, no Jornal de Paris, de 3 de abril de 1869. Aquele que por longo tempo ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec chamava-se Rivail e morreu na idade de 65 anos. Vimos deitado num simples colchão no meio da sala das sessões a que há tantos anos ele presidia. O vimos com semblante calmo, como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende, e que, tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que um reflexo da pureza de sua alma sobre o corpo que abandonaram. Resignados pela fé em uma vida melhor, pela convicção da imortalidade da alma, inúmeros discípulos tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorados que, ainda na véspera, lhes falavam a linguagem da terra. Mas eles recebiam já a consolação de além-túmulo. O espírito Allan Kardec veio lhes dizer quais haviam sido as suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais dos que o haviam precedido no além-túmulo tinham vindo ajudar-lhe a alma a se desprender da matéria. Se o estilo é o homem, aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade, fundada por esse grande vulgarizador do espiritismo, acabava de desaparecer. Abandonado o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que devia renascer
sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas. Preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros, mais jovens, intrépidos, deveriam continuar a obra e, fortes por sua virilidade, impor a verdade por sua convicção. Para que referir os detalhes da morte? Que importa o modo como se partiu o instrumento e pelo qual consagrar uma linha a esses fragmentos de hora em diante, mergulhados no turbilhão imenso das moléculas. Allan Kardec morreu na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz, que, irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele podia conduzir a bom termo essa obra de propaganda, a qual era necessário sacrificar as longas vigílias que alimentam o espírito, a paciência que educa com o correr do tempo, a abnegação que afronta a estultícia do presente para não ver senão a irradiação do futuro. Allan Kardec terá, com suas obras, fundado o dogma pressentido pelas mais antigas sociedades. Seu nome, apreciado como de um homem de bem, está há muito tempo vulgarizado pelos que creem e pelos que receiam. É difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. O Espiritismo destrói muitos abusos, reanima muitas consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro. Os espíritas choram hoje o amigo que os deixa, porque o nosso entendimento, por assim dizer, material, não se pode submeter a essa ideia de transição. Pago, porém, o primeiro tributo a essa inferioridade do nosso organismo, o pensador é que a cabeça, e através desse mundo invisível que ele sente existir além do túmulo, estende a mão ao amigo que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. O presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias e os corajosos, os quais, pelo respeito ao mestre, se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem por bem da grande causa. Essa morte que o vulgo deixará passar indiferente não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. Aqui acaba a citação do Jornal de Paris. Um ponto sobre o qual não atraí a sua atenção, mas que devo assinalar, é a caridade verdadeiramente cristã de Allan Kardec. Dele se pode dizer que a mão esquerda ignorou sempre o bem que fazia a direita e que esta ainda menos conheceu os botes que a outra atiravam aqueles para quem o reconhecimento é um fardo excessivamente pesado. Cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, nada foi poupado a esse intrépido lutador, a essa alma grande e varonil que penetrou integralmente na imortalidade. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sob modesta lápide, erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos, desde 1869, os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do Mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade. E já que um sentimento análogo nos reúne hoje, repitamos bem alto, minhas senhoras, meus senhores, honra,
Honra e glória a Allan Kardec. Aqui tem uma nota da tradução. Conservamos no presente trabalho a forma de conferência que lhe deu o autor, lendo-o por ocasião da solenidade com que os espíritas de Lyon celebraram, a 31 de março de 1896, o 27º aniversário da morte de Allan Kardec. Esse texto da biografia é assinado por Henri Sauce. E assim terminamos as nossas leituras com a poesiazinha de Maria Dolores, do livro Perdão e Vida. Quando puderes, evita, onde estejas e onde fores, queixas, intrigas, clamores, ante o mal, silêncio é luz. Quem serve, eleva e perdoa, por mais sinta a vida amarga, diminui a luta e a carga que pesam sobre Jesus.